Um bom dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo compartilhar da palavra de Deus com vocês. Já faz até um tempinho que nós não nos vemos aí pessoalmente, né? Pessoalmente, mas ainda bem que tem essas ferramentas e estão permitindo, pelo menos virtualmente, a gente se encontre, né? Bom, eu gostaria, antes de começar a leitura e pensarmos no trecho que eu tenho selecionado aqui para hoje, dois hinos, na verdade um hino e um corinho. Um hino, o último que foi cantado na ceia, e esse último corinho que foi cantado agora, eles, de uma certa forma, eles servem como uma introdução para os nossos pensamentos. O 526, como nós pudemos cantar há algum tempinho atrás, na segunda estrofe ele diz: seu amor é verdadeiro, nunca muda nem tem par. Não conhece paradeiro, nada o pode desviar. Graças damos a quem sabe assim amar. O amor do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo por nós, ele é exatamente assim. É um amor que não se desvia, nada o pode desviar, e nada pode desviar o amor, em especial, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele nos amou de uma tal forma e tão intensamente, e nos amou até o fim, até o final. E nós sabemos que final foi esse. É um final de cruz, um final de sofrimento. Mas a ideia aqui é: nada foi capaz de desviar o amor de Deus por nós. Infelizmente, o meu amor não é dessa forma pelo Senhor. Infelizmente, o nosso amor não é como o do Senhor Jesus, porque em alguns momentos da minha vida, em alguns momentos da sua vida, algumas coisas podem ter desviado o nosso amor do Senhor Jesus Cristo, né? Não como Ele, que não permitiu que nada mudasse o foco do seu amor, o objeto do seu amor, né? Nós. E Ele pagou um preço por isso altíssimo, pregado ali na cruz. Mas, eventualmente, na nossa vida, isso pode acontecer. Quando o objeto do nosso amor, ele momentaneamente, e em alguns casos, durante um certo tempo, isso pode acontecer, infelizmente, toda a nossa devoção, o nosso amor, ele não é entregue, vamos dizer assim, ao Senhor Jesus Cristo. O último corinho que foi cantado agora, ele tem lá alguma coisa do tipo assim, se não me falha a memória, a tua graça, o teu amor, pela tua graça, restaura o meu amor por ti, né? Restaura o meu amor. É interessante que o Senhor Jesus, ele é insistente. E mesmo quando nós fraquejamos nesse sentido, quando nós não oferecemos a Ele tudo o que é devido em termos da nossa devoção, Ele ainda continua nos amando e por nos amar assim, Ele insiste em nos restaurar e nos trazer, por exemplo, ao que nós vemos lá no Apocalipse, né, na primeira daquelas 7 cartas, um retorno ao primeiro amor, o retorno ao primeiro amor. Bom, eu na verdade gostaria de usar agora um desses trechos, uma dessas cartas, né, lá no livro do Apocalipse, mas não é do começo, é a última, aquela carta à igreja em Laodiceia. Tem algumas coisas que eu gostaria de considerar nesse sentido, ali naquela carta. Nós vamos fazer
a leitura daquele trecho, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E nós vamos ver ali o Senhor Jesus Cristo falando diretamente, né, com aquela igreja. E existem algumas maneiras de se entender essas cartas que foram escritas, né, a essas 7 igrejas. Uma delas é a de que cada uma daquelas cartas representa uma época na história da igreja. Existe um outro pensamento também, que em todas as épocas existiram igrejas com aquelas características, mas independente da maneira como nós encaramos isso, não há como negar que nesses últimos tempos existem essa característica da igreja ali de Laodiceia, ela é marcante em relação aos cristãos. E a característica principal daquela igreja, infelizmente, é uma mornidão espiritual. E eu queria pensar um pouco sobre isso, algumas coisas que podem nos levar à mornidão espiritual, e em especial um desses fatores que é bem ressaltado ali naquele trecho, e que, infelizmente, aqueles crentes, aqueles irmãos ali na igreja de Laodiceia tinham isso dentro deles e que levou eles a esse estado de mornidão espiritual que tanto desagradava a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus, e com certeza ao Espírito também. Mas ali o Senhor Jesus deixa isso muito claro, do desagrado dele. Então, eu gostaria que nós pensássemos um pouco nessa manhã a esse respeito. E essa ideia da mornidão espiritual, ela está muito ligada com isso que nós falamos agora no começo, como introdução. Um desvio do foco do nosso amor pode nos levar a isso. Onde é que nós estamos colocando o nosso coração? A quem ou ao que nós estamos ligando o nosso coração? Isso pode não acontecer de uma vez, né? Isso pode acontecer pouco a pouco, com pequenas coisas que nós vamos permitindo, tolerando na nossa vida e que vão cada dia esfriando mais, né? Nos esfriando mais espiritualmente. Bom, vamos lá, vamos fazer a leitura desse trecho. Tem alguns versículos que eu quero comentar um pouco mais de detalhes, outros nem tanto, para a gente poder ir logo ao foco dos nossos pensamentos nessa manhã. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Então, nós vamos dividir, o assunto é cada um dos versículos, ok? Mas alguns nós vamos passar um pouco mais rapidamente, tá?
O versículo 14, o Senhor Jesus ele faz uma apresentação sua, né, àquela igreja. Vejam, mornidão, esse assunto, mornidão espiritual, ele se aplica à igreja, nós podemos pensar isso em relação à igreja, né, como um todo, mas também nós podemos e devemos aplicar isso individualmente, a cada um dos crentes, daqueles que fazem parte e que compõem a igreja, né? Vamos pensar numa igreja local. O versículo 16, nitidamente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, o Senhor Jesus ainda fala à igreja. Mas quando nós olhamos lá para o versículo 20, por exemplo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, nitidamente é um indivíduo, se alguém ouvir a minha voz. Então tem uma aplicação nesses dois sentidos. Particularmente, eu gostaria que hoje nós pensássemos individualmente, né? Eu, fazendo parte da igreja, obviamente, um crente no Senhor Jesus, mas eu quero aplicar isso para mim, para minha pessoa. Eu, Dario. Então, como se hoje o Senhor falasse comigo a respeito desse assunto. A questão da mornidão espiritual, nós vemos que se aplica, né, dessas duas formas, mas nós vemos também, através desse trecho, que ela tem uma ligação com uma ocupação excessiva com assuntos materiais. A palavra Laodiceia, ela tem um significado interessante nesse sentido, né? O povo governa ou o povo julga. E era uma cidade muito famosa pela sua riqueza, né? Ela tinha inclusive um sistema bancário estabelecido lá, né? Coisa extremamente, vamos dizer assim, atual para hoje. Ela tinha um produto muito especial também, que era a sua lã. Tinha uma escola de medicina muito famosa, tratava a questão dos olhos, e não é à toa que o Senhor Jesus aqui fala sobre colírio, né? Eles sabiam muito bem, eles entenderam essa linguagem que o Senhor Jesus usou aqui nas palavras de João. Agora, isso tem um contraste, essa questão, os laodicenses em geral estavam muito envolvidas com essas questões materiais, e principalmente relacionado à riqueza mesmo, ao dinheiro. Isso é um grande contraste em relação à verdadeira motivação para as atividades individualmente, eu e também da igreja, né? Quando nós olhamos, por exemplo, na carta aos Hebreus, nós vemos uma ênfase muito grande para aquele que quer agradar a Deus, a fé, aquele que se aproxima do Senhor para o agradar. Tem que fazer isso crendo, acreditando, dando valor e, de uma certa forma, perseverando na sua convicção e naquilo que é espiritual. Assuntos materiais em contraste com assuntos espirituais e a ênfase que é dado a uma coisa ou outra, isso vai ter um impacto enorme nessa questão que nós estamos vendo aqui hoje, da mornidão espiritual. A ênfase que nós damos na nossa vida para essas duas áreas, vamos dizer assim. Sem essa visão, é impossível nós agradarmos ao Senhor. E a verdade é que Lucas capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus mesmo falou que quando o Filho do Homem voltasse à Terra, da dificuldade que seria de encontrar a fé das pessoas. E é justamente isso que tem acontecido, né? E é uma evidência realmente de que nós estamos aí nos últimos tempos e que essa carta aos Laodicenses, a igreja em Laodiceia, é extremamente atual.
Em meio a esse estado todo de letargia dos laodicenses, aí então o Senhor Jesus ele se apresenta no capítulo, no versículo 14, de algumas formas. Ele fala que ele é o Amém, ele fala que ele é a testemunha fiel, ele fala que ele é a testemunha verdadeira e ele fala que ele é o princípio da criação de Deus. E aparentemente não tem muito a ver isso com o assunto, mas sabe, quando o Senhor Jesus diz assim, para essa igreja morna, para aqueles cristãos, nem todos, obviamente, mas para aqueles que estavam nesse estado de mornidão espiritual, caracterizado por essa atenção e dedicação excessiva aos assuntos materiais. Ele diz: "Eu sou o Amém". Essa palavra Amém, ela é muito interessante mesmo. Nós estamos acostumados ao Amém, por exemplo, no final de uma oração, né? Sempre que nós oramos, Amém, no final. E com isso nós queremos dizer que assim seja, né? Concordamos com isso, o que foi dito é verdade e eu coloco a minha assinatura aí embaixo do que foi dito na oração. Mas a palavra amém, ela vai um pouco além disso. Isaías 65:16 é um versículo muito interessante. Nesse versículo, Deus está descrevendo ali a restauração do povo de Israel. Eu vou ler o versículo para vocês, Isaías 65, versículo 16. Diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Essa palavra que foi traduzida aqui, o Deus da verdade, literalmente, ao pé da letra, é o Deus do Amém. E esse é um sentido um pouco mais profundo dessa palavra amém. É aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. É o Deus do amém, ou é o Deus da verdade. Algo que é fixo, algo que é verdadeiro, algo que não muda. Deus é assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Senhor Jesus está falando para aquela igreja que estava mudando o seu foco, o foco do seu amor. Ele falou: olha, eu não sou assim, eu sou o Amém, a verdade imutável. Uma outra questão também, em relação a essa palavra Amém, é que quando nós usamos, eu dei o exemplo aqui numa oração, nós falamos Amém no final, querendo dizer assim, que assim seja, que aconteça isso, é o meu desejo que aconteça isso que o irmão orou, né? Estava falando. Mas quando o Senhor Jesus usou essa palavra algumas vezes, e aí tinha um significado um pouco diferente. Só um exemplo, lá no Evangelho de João, 7 vezes ele falou assim, em verdade vos digo. E quando o Senhor Jesus falava isso, a palavra, essa expressão em verdade, a tradução, a palavra que está no grego, lá no original, é amém, amém. O Senhor Jesus estava falando assim, olha, amém, amém. E o significado para aquilo que vinha a seguir, não é que o Senhor Jesus estava dizendo assim, ó, eu espero que isso aconteça, mas ele estava afirmando, assim vai ser. Isso vai acontecer, isso é assim mesmo, isso é verdadeiro. Isso nos ajuda, então, a entender a maneira como o Senhor Jesus está se apresentando à igreja de Laodiceia, que sofria um desvio sério, e aos crentes individualmente, né, vários, um desvio sério da sua conduta em relação ao objeto do seu amor. Mas também o Senhor Jesus diz que ele é a testemunha fiel.
E isso é interessantíssimo, porque o Pai determinou que o Senhor Jesus fosse, que o Filho fosse a sua testemunha. Lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João também fala isso, né? O Filho faz tudo e somente aquilo que vê o Pai fazer, porque ele é uma testemunha fiel, fidedigna, em quem se pode confiar. Então lembre-se, ele está dizendo, além de fiel, verdadeiro. Né? Deixa eu aproveitar aqui já, fala sobre isso também. O Pai deseja que o Filho, na verdade, era assim. Ele era a verdade. Ele não tinha, não era uma hora de um jeito, a seguir mudava as suas intenções, as suas atitudes, não. Né? Era alguém em quem se podia confiar. E na verdade, não só para os laudicenses, mas para mim, o Senhor tem dito, olha, assim como eu sou uma testemunha fiel e verdadeira, você também deveria agir. É assim que deveria ser também a sua postura. O Senhor Jesus também aqui se apresenta como o princípio da criação de Deus. Né? Não é adequado nós pensarmos isso da forma passiva. Né? O Senhor Jesus, o primeiro a ser criado. A ideia aqui é na forma mais ativa. Né? Ele é a fonte da criação, tanto da antiga criação, João capítulo 1 fala disso, mas também da nova criação. 2 Coríntios 5:17 fala que somos novas criaturas. E a fonte disso é o Senhor Jesus. É por meio dele e através dele que tudo foi criado, tanto em relação à criação antiga como à nova criatura. Agora, o que isso tem a ver com o assunto? Então, não vamos perder o foco. Senhor, é uma apresentação do Senhor Jesus para crentes, para cristãos nessa condição, desfocados. Ele está querendo dizer aqui, escuta, você já foi feito nova criatura. Como nova criatura, você tem uma capacidade de pensar de maneira diferente. Né? O novo homem, Colossenses capítulo 3, fala disso. Uma nova criatura, um novo homem foi criado em Cristo. E lá nesse mesmo trecho fala que nós recebemos conhecimento que nós não tínhamos antes. Quando eu associo isso com Efésios capítulo 4, lá nós aprendemos que nós temos entendimento. São coisas diferentes. Conhecimento novo, de coisas novas. Entendimento é uma capacidade de pensar sobre coisas novas. E aí, quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, fala, ele junta essas coisas, ele fala, nós temos a mente de Cristo. Conhecimento novo, entendimento novo, para poder pensar como o Senhor Jesus, de uma forma completamente diferente. Mas se nós temos isso, então isso deve nos ajudar a manter o foco do nosso amor. Porque como velhas criaturas isso não faria sentido, sem entendimento, sem conhecimento do que realmente vale a pena nós amarmos. Mas como novas criaturas nós temos condições de fazer isso. E o Senhor Jesus está avisando aqui, olha, eu sou o princípio da criação e eu fiz isso com você, que arrependido creu em mim como seu Salvador. Você tem uma mente diferente. Isso precisa ser usado para manter o nosso amor focado nele. No versículo seguinte, nós começamos a entender que a mornidão espiritual ela é evidenciada pelas obras, né? Versículo 15 diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente." Tem uma relação, uma associação direta entre essas duas coisas, obras e a mornidão espiritual. Por quê? Porque as obras revelam o verdadeiro estado espiritual do cristão e, obviamente, da igreja que aquele cristão faz parte. Né? Mas lembra do nosso foco aqui é individual. Eu
tratar disso comigo mesmo. O que é que o homem vê e o que é que Deus vê? Nós não temos a capacidade de Deus de enxergar o coração, nós enxergamos o que é externo, né? O homem vê poucas obras ou muitas obras, ou até ausência de boas obras. Eu estou falando para cristãos, certo? O que Deus vê através disso é muita fé ou pouca fé. Ele vê um espírito voltado para aquilo que é material ou aquilo que é voltado para o que é realmente espiritual. Na verdade, o Senhor Jesus conhece cada um de nós por inteiro. Ele conhece nossas obras, ele conhece nossa fé, ele conhece a verdadeira situação do nosso espírito. E, inclusive, por isso, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, fala sobre recompensas dadas pelo Senhor Jesus, nós cremos na justiça do Senhor Jesus e até mesmo em atribuir essas recompensas, né? Capítulo 3, lá de 1 Coríntios, versículos de 10 a 15. É interessante que ali não se discute nem o fundamento sobre o qual as obras estavam sendo edificadas, é Cristo. Mas o que alguns podem executar, construir sobre o fundamento, ali Paulo classifica obras madeira, feno, palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. E quando ele fala de madeira, feno, palha, ele está falando de obras que, quando provadas pelo fogo, não permanecem. Isso significa que não eram obras boas, né? Lembram-se de Efésios, capítulo 2? Lá fala que nós fomos feitos novas criaturas, fomos regenerados para andar nas boas obras que o Senhor de antemão preparou para nós. Essas boas obras que estão preparadas para nós produzirmos, realizarmos, lá em 1 Coríntios 3, são comparadas com pedra preciosas, prata, ouro. É isso que Deus espera que nós façamos aqui. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos um espírito de devoção, de fervor. Se o nosso amor for realmente devotado ao Senhor, isso vai se refletir numa vida de prática de boas obras que o Senhor espera que nós façamos. Isso vai ser o que é visível agora para nós, mostra o nosso interior, mostra como nós estamos espiritualmente, se, de acordo com os termos lá de Apocalipse 3, frios, quentes ou mornos. Essa é a realidade. Não há como mudar isso, né? E aquilo que nós fazemos aqui mostra exatamente isso, essa nossa condição espiritual. Agora, na sequência, nós vemos, passei aqui, item C, o Senhor prefere lidar, e isso é interessantíssimo, o Senhor prefere lidar com pessoas nessas condições extremas. Agora, vamos bastante calma aqui, porque nós não podemos entender que o Senhor Jesus está dizendo, eu quero que você seja frio espiritualmente, né? O que ele está mostrando quando ele diz, tomara fosses frio ou quente e não morno, é que Deus não suporta o meio termo. O Senhor Jesus não gosta disso. Ele não é um Deus, ele não é um Salvador, mais ou menos. Nada em Deus é assim. E em relação a essa questão, ele continua afirmando como ele é. Obviamente que frieza espiritual não é bom. Mas Deus está dizendo, o Senhor Jesus fala aqui, nesse versículo, aos cristãos, e eu quero colocar dessa forma: cristãos carnais, extremamente materialistas,
que não estão preocupados. A frieza espiritual, uma característica daqueles que não estão preocupados nem em mascarar o seu descaso com o seu Salvador. E o Senhor Jesus diz que isso é melhor do que a mornidão, porque um crente nessa condição, sentindo-se assim, tão distante do Senhor, é capaz de sentir a tristeza desse seu estado lastimável e se arrepender. O grande problema em relação à mornidão espiritual é que o cristão ele sente uma certa tranquilidade. A sua consciência, de uma certa forma, está tranquila no estado de mornidão. E aquilo não o incomoda. Por isso Deus, o Senhor Jesus aqui diz, isso é o que de pior pode acontecer. A questão de estar quente, né, ou frio, vamos colocar dessa forma, frieza espiritual, significa, eu quero fazer uma aplicação dessa forma. É um cristão que nem ao menos se importa, se preocupa em mascarar o seu descaso para com o seu Salvador. Mas os crentes, os cristãos que são considerados aqui pelo Senhor quentes, né? A questão do calor, espiritualmente falando, cristãos que se preocupam em viver na prática das boas obras, aquelas preparadas de antemão para que eles possam fazer. E fazem isso por uma razão: por amarem o seu Salvador. E esse é um ponto importante quando nós olhamos para a questão da mornidão espiritual. Porque essa condição de mornidão é, na verdade, de cristãos que são carnais, materialistas, mas que se preocupam em passar uma impressão de que são espirituais, através de atitudes, principalmente, que impressionam os demais. E essa suposta aprovação do seu trabalho traz uma certa tranquilidade à sua consciência. E eles são levados a permanecer nessa condição, então, sem se lastimar. Normalmente, são cristãos inconstantes na palavra, na leitura e também na oração. E aí a gente começa a associar a questão da mornidão com a inconstância. E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, né? Deus não suporta mornidão, justamente porque ele não suporta a inconstância. Não é isso que ele quer para os seus filhos. O versículo 16 fala a respeito disso. Não é uma invenção nossa dizer que Deus não suporta a mornidão, porque o que ele fala a respeito disso é: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Morno aqui é uma indicação clara de meio termo, né? É o meio termo entre frio e quente. Nós podemos comparar essa questão com vários exemplos do caráter de Deus. Por exemplo, a sua santidade. Quando o profeta Isaías fala a respeito da santidade de Deus, ele fala, ele é santo, santo, santo. E isso nos leva à ideia de um superlativo. É muito, né? Demais, é fora da nossa até compreensão. Quando nós pensamos no amor de Deus, né? Eu já citei aqui João 13:1, fala que ele nos amou tanto, nos amou até o fim. E o seu amor de tão grande que era por nós o levou a enfrentar a cruz. É grande demais isso. Não há como medir, não há como comparar. E sabe, tudo que nós formos olhar em relação aos atributos de Deus é superlativo, é muito, é demais. E a gente começa a entender
pouco melhor essa questão. O meio termo não combina com Deus e não deve combinar com os filhos de Deus. Tiago fala a respeito disso. Capítulo 1, versículos 6, 7, 8, fala a respeito de um homem de ânimo dobre, inconstante nas suas orações e nos seus pedidos a Deus. Lá, Tiago fala, não vai obter de Deus o que tem pedido. Ânimo dobre é exatamente essa ideia de inconstância. Isso fala de mornidão. Essa aversão do Senhor em relação a esse estado, ele chega de uma forma tal que é em relação a vomitar, né? O Senhor sente enjoo da mornidão espiritual. Porque é muito fácil nós entendermos isso. Esse é um estado próprio de alguém que provou o amor de Cristo e a bênção da salvação. E agora ele desfruta esse privilégio e não se dispõe a viver uma vida coerente com a sua profissão de fé. Não faz sentido algum isso. Quanto mais... Deixa eu voltar aqui. Na verdade, nós temos uma palavra que também é tão forte quanto essa ideia de vomitar. É a palavra chamada hipocrisia. E eu quero pensar muito isso em relação a mim, eu mesmo. Eu gostaria que cada um fizesse essa análise também. O cristão, nesse contexto morno, hipócrita, porque ele prioriza, ele dedica a sua vida aos assuntos puramente materiais, mas ele quer ser reconhecido como temente a Deus e que se preocupa com a vontade de Deus. O seu interior o leva a alguma coisa. Por isso que nós começamos a falar sobre um desvio, uma falta de foco em relação ao seu amor. Porque internamente a sua vontade, a sua dedicação tem sido dada a assuntos desse mundo, priorizando coisas materiais. Mas ele quer e ele faz algumas coisas para que externamente pareça que ele é um cristão preocupado com a vontade de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. E isso não é verdade. E como isso não passa desapercebido por Deus, o que o Senhor diz aqui é que ele sente enjoo desse tipo de atitude, quando ele vê isso em mim. Eu gostaria de, nessa questão da... Depois eu volto aqui a falar sobre isso. Eu quero focar um pouco mais aqui, o nosso tempo está passando rapidamente. No versículo 17. Duas visões diferentes da igreja aqui e das suas obras. E duas visões diferentes, minha e a visão de Deus em relação às minhas obras. Né? Eu posso dizer assim, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor Jesus diz, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vocês percebem duas visões completamente diferentes aqui da mesma situação? Como um cristão morno enxerga suas obras? Pois dizes, é como eu estou enxergando isso. E depois, ele, o Senhor, que tem uma visão completa de tudo, ele vai falar o que é que ele enxerga nessa situação. Lá no Salmo 139, nós vemos o salmista relatando como o conhecimento do Senhor a respeito dele era tão profundo, né? Sabes, quando me assento, quando me levanto, ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Esse é o conhecimento de Deus ao meu respeito.
E mesmo que eu queira eventualmente mascarar a minha vontade e o meu desejo, o meu amor pelas coisas desse mundo, materiais, ele me conhece. E ele sabe se está havendo um desvio do meu amor. Aqui a mensagem era: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Riqueza de bens materiais. Estar abastado, estar confiante nas provisões, nos estoques, nos depósitos, né? Lembra-se, Lucas capítulo 12 fala sobre isso, que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lá, quando aquele fazendeiro destruiu os celeiros e construiu outros maiores para guardar a sua colheita toda, e falou: "Oh, agora eu estou tranquilo, né? Tenho guardado para muitos anos, agora eu vou aproveitar a vida." Aquilo demonstrava que a sua confiança estava naquilo que estava guardado nos seus celeiros. O perigo de confiar nos bens materiais, mas mais ainda, é a falsa impressão de que a abundância de bens é um reflexo de um alto nível espiritual. Era isso que aquela igreja estava falando. E os cristãos mornos, os crentes mornos ali, pensavam que na abundância dos seus bens, isso era um reflexo de um nível espiritual elevado. Existe um pensamento: quanto mais espiritual for o cristão, mais abençoado ele será por Deus materialmente. Na nossa família aí nós temos todo dia feito um devocional, nós estamos estudando, terminamos ontem a primeira carta de Paulo a Timóteo. Interessante como o desfecho daquela carta vai exatamente nesse sentido, né? O apóstolo Paulo exortando Timóteo tomar cuidado, não é? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e depois para que Timóteo exortasse também os ricos daquela época a não colocarem a sua confiança na riqueza, na instabilidade da riqueza. Inclusive surgiu ontem uma conversa assim: realmente isso não é verdadeiro. A ideia de que as bênçãos materiais na presente época, na presente dispensação, são resultado da condição espiritual do cristão. E é muito importante que nós entendamos isso, porque a resposta que o Senhor Jesus deu, a afirmação que ele deu a respeito daquela igreja, vai na contramão exatamente dessa ideia, certo? Aquela igreja rica e abastada materialmente, mas do ponto de vista do Senhor Jesus, extremamente pobre, miserável, né? Então, vários exemplos poderiam ser dados aqui. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vemos que ali as riquezas, as bênçãos materiais eram sim uma comprovação da aprovação do Senhor. Era uma característica daquela dispensação. Mas quando nós olhamos para a atual dispensação, nós vemos exemplos que mostram exatamente o contrário. Por exemplo, o rico e Lázaro, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Filipenses 4:11, que ele sabia viver bem em toda e qualquer situação. Passou por situações de abundância, mas também de escassez. E isso não significava que o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, nas palavras de Apocalipse 3, estava morno. Pelo contrário, não é essa associação que nós fazemos. Ou o próprio Senhor Jesus mesmo, que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Então, essa ideia de que os bens materiais comprovam a abundância disso, comprovam uma situação espiritual
quente, vamos usar essa palavra, não é verdade. Agora, realmente nós podemos olhar para essa época que nós vivemos, uma época da graça, e nós podemos concluir que o Senhor tem sido abundante em vários aspectos, inclusive materialmente também. Com certeza todos nós aqui podemos dizer assim, nós temos mais do que nós precisamos para viver. O Senhor tem nos dado mais, não importa quanto você recebe de salário, mas nós poderíamos viver com menos. E o Senhor tem sido abundante também, mas essa não é a promessa dele para nós, né? Se formos fiéis, se o amarmos, se ele então vai nos dar os bens materiais, né? Riqueza e tudo mais. E que infelizmente tem sido pregado assim em muitos lugares. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Na verdade, a condição espiritual ali daquela igreja, ela é descrita de uma forma, uma igreja infeliz e miserável, né? E não é difícil nós entendermos isso, porque infeliz tem a ver com a esperança. A esperança daqueles cristãos estava limitada às coisas dessa vida. 1 Coríntios 15, 19 diz: aqueles que têm esse tipo de esperança, inclusive se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, nós vamos ser os mais infelizes de todos. E miserável, né? Miserável tem uma ideia de deplorável, mendigo, precisando urgentemente de ajuda, em contraste com aquela ideia de autossuficiência baseada nas riquezas, nos bens materiais. Essa infelicidade e miséria, elas foram detalhadas: pobreza espiritual, cegueira espiritual, nudez espiritual. Pobreza espiritual, os verdadeiros tesouros daqueles cristãos mornos eram materiais. Eles não tinham acumulado tesouros no céu. Mateus capítulo 6 fala disso. Porque o coração deles estava nos tesouros da terra. Cegueira espiritual, porque só se importavam com o exterior. Um pensamento muito parecido com o dos fariseus, né? Aquele formalismo dos fariseus, o que era exterior. E nudez espiritual. O capítulo 19 aqui de Apocalipse, versículo 8, fala que os atos de justiça são exatamente isso. Né? São vestes, vestiduras brancas. Isso serve para tampar a nudez espiritual. Atos de justiça. Boas obras realizadas com intenções corretas, motivadas pelo amor ao Senhor. Qual foi o conselho do Senhor Jesus, então, para essa igreja? Ou qual é o conselho que o Senhor Jesus dá para crentes que estão nessa condição de mornidão? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungires os olhos. Na verdade, o conselho que o Senhor Jesus dá aqui é ir às compras. Né? Ele aconselha comprar. E que mercadoria é essa? Parece que vai exatamente na contramão de tudo que a gente está falando, né? O conselho é comprar. Agora, lembre-se que somente o Senhor pode fornecer essa mercadoria, que tiraria os crentes de Laodiceia dessa condição de extrema infelicidade e miséria espiritual. Ele não diz pegar essa mercadoria, ele diz comprar. Comprar significa que tem um preço, tem um valor. E, obviamente, não é dinheiro, né?
O preço de um estado espiritual aquecido é justamente um desapego àquilo que nos mantém mornos. Seja o dinheiro, seja o status, seja relacionamentos que nós damos muito valor e não queremos perder isso. E aí a lista vai embora. É preciso, é um preço a ser pago para o cristão que quer sair desse estado de mornidão. Também interessante pensarmos que o tempo aqui do verbo comprar mostra que isso não é uma única vez que nós fazemos, não é uma transação única, não é uma compra que serve para o resto da nossa vida. Aconselho-te que de mim compres. Isso é uma ideia da nossa vida toda, nos esforçando e comprando. Uma vida de devoção significa que nós precisamos nos policiar e nos concentrar durante todo o tempo. Não é uma só vez que nós fazemos isso. Que mercadoria é essa que o Senhor Jesus diz aqui que precisava ser adquirida? Ouro refinado pelo fogo. Isso é um tesouro lá no céu. A Bíblia fala a respeito disso, de galardões que nós podemos receber. 1 Coríntios 3, Mateus 6 fala sobre isso também. Eu sugiro que depois os irmãos deem uma olhada nessas referências. O preço para se obter isso, lá em Lucas capítulo 6, o Senhor Jesus fala, talvez não amar ao dinheiro nos leve a uma condição financeira não muito de sobra. Lá fala sobre fome, sobre choro, fala sobre ser odiado, ser expulso, injuriado, rejeitado, um preço alto, né? Para que um verdadeiro tesouro seja acumulado lá no céu e não aqui na terra. As vestiduras brancas é a outra mercadoria que o Senhor Jesus está dizendo aqui que o crente morno precisa comprar. E como eu já disse, Apocalipse 19:8 fala sobre os atos de justiça. Essencialmente um serviço cristão, dedicação pelo motivo correto. Atos de justiça são boas obras praticadas por amor, não por necessidade de reconhecimento, por querer aparecer, por qualquer outra que seja outra razão, que não seja essa, amor ao Senhor. 1 Pedro capítulo 3 fala sobre cristãos que devem se dispor a fazer isso, mas que por conta disso podem sofrer inclusive ameaças. O colírio é um terceiro produto aqui que deveria ser comprado. Fala de visão, né? Lembre-se, Laodiceia, escola de medicina relacionada com os olhos. Talvez eles tenham se assustado quando essa mensagem chegou diretamente para eles, porque eles entendiam desse assunto, sabiam o que significava isso. Significa que nós não estamos enxergando direito aquilo que é importante ou não na nossa vida. O materialismo mostra exatamente isso, uma falta de visão sobre o que tem realmente valor. Quando eu me dedico, quando eu me esforço, quando a minha vida está sendo focada nisso. Falta uma visão desembaçada, clareza em enxergar. O versículo 19, vou chegando ao final aqui, um pouquinho mais rápido. O Senhor Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? E aí a repreensão e a disciplina
Interessante porque ela é para os filhos. Repreensão aqui, então, é sinônimo de amor, né? O amor de Deus é, num primeiro momento, a todos, sem dúvida, né? Infelizmente, alguns rejeitam isso e permanecem numa condição de não filhos de Deus. Outros aceitam e são feitos filhos de Deus. E a esses que são feitos filhos de Deus, Deus inicia um processo de educação, né? Segundo Timóteo fala a respeito disso, Tito também. A educação dos filhos de Deus. E essa educação, né, de Deus para nós envolve duas coisas. Primeiro, repreensão e, em segundo lugar, disciplina. Quando Deus nos repreende sobre a questão da mornidão espiritual, Ele está nos avisando de que isso não o agrada. O que é a mornidão? Que sensação isso provoca nele? É um pai falando para o seu filho como sair dessa condição. E também ele fala nos avisando sobre a possibilidade de disciplina. Existe um segundo momento que é a aplicação da disciplina, uma medida corretiva, né? E a carta aos Hebreus fala um pouco disso. Mas eu quero evitar para mim, preciso evitar sobre mim a disciplina, as ações corretivas de Deus, porque Ele está deixando claro para mim o seguinte, Dario, eu não gosto, eu não suporto a condição de mornidão espiritual. Sai disso então. Compra aquela mercadoria que eu avisei a você. Para que eu não precise disciplinar. Quando o Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ele diz, eu estou disposto a fazer isso com você porque eu o amo, como um filho querido meu. Então, a orientação é arrependimento e zelo. Sabe, em relação a isso, ser pois zeloso e arrepende-te. Arrependimento tem uma ligação estreita com o pecado. Portanto, o estado de mornidão espiritual é mais do que um simples desagrado a Deus, é um estado pecaminoso. Pecaminoso. E nós devemos encarar isso dessa forma. Deve ser abandonado o mais rápido possível. E o zelo aqui significa que ele quer a atenção toda que ele merece, né? A atenção que ele espera encontrar em cada filho seu em relação aos assuntos espirituais e, em especial, firmeza e constância nas boas obras. Finalmente, o versículo 20, 21, 22, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O lugar e a atitude de Cristo em relação a um crente a uma igreja morna, né? Em especial a um cristão morno. Está batendo do lado de fora, querendo entrar. Interessante como isso mostra uma rejeição ao senhorio de Cristo. Podíamos comparar, por exemplo, com Efésios 1, 22, 23, capítulo 5, versículo 22 a 24 também. Batendo e esperando. O Senhor Jesus, ele não força a entrada. Apesar de ser Senhor das nossas vidas, né? Apesar de ser um verdadeiro Senhor, cabeça da igreja e das nossas, da minha vida também. Ele não exige esse seu direito por força, mas ele quer ser reconhecido por amor pelo seu povo, de submissão à sua vontade, uma disposição ao serviço por amor, por nenhuma outra razão. Ele não espera que toda a igreja e que todos os crentes atendam, respondam ao seu apelo. O versículo diz
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E isso mostra que nem todos vão atender. Alguns vão continuar deixando o Senhor Jesus do lado de fora da sua vida, sem ter o controle e a dedicação que ele merece. O resultado disso, se alguém ouvir e sair desse estado de mornidão, é que essa íntima comunhão com ele é reatada. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não sei se talvez algum de vocês esteja sentindo esse distanciamento, essa falta de comunhão com o Senhor, porque essas coisas todas têm acontecido com você, porque você tem permitido que o seu coração se apegue mais às coisas desse mundo do que ao Senhor, ao seu Salvador. Mas Ele está batendo hoje na porta do seu coração, querendo retomar o controle da sua vida, entrar dentro, né? Entrar na sua casa, seu coração novamente. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando do senhorio de Cristo na sua vida. E Ele quer ter novamente essa comunhão tão íntima e agradável com você, descrita aqui como uma refeição, né, em conjunto. A recompensa disso, para quem atende ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em relação a isso, eu quero colocar só um pensamento de William MacDonald. Eu li a respeito disso e eu achei tão interessante, eu transcrevi para cá. Pensem aqui comigo. Nosso irmão William MacDonald disse: independente da interpretação que adotamos do livro, né, inegável que a igreja de Laodiceia retrata claramente a nossa era. Muitos crentes vivendo de maneira luxuosa, enquanto pessoas estão morrendo sem ouvir o evangelho. Cristãos usam coroas em vez de carregar cada um a sua cruz. Esportes, política, programas de televisão causam mais impacto sobre nossas emoções do que Cristo. Falta consciência da necessidade espiritual e desejo de avivamento verdadeiro. Dedicamos o que temos de melhor à nossa profissão e depois entregamos ao Salvador o que restou de uma carreira desperdiçada. Atendemos aos desejos do corpo, que em poucos anos voltará ao pó. Acumulamos, em vez de abrirmos mão, juntamos tesouros na terra e não no céu. A atitude geral é: o povo de Deus merece o bom, do bom e do melhor. Se eu não me cuidar, quem cuidará de mim? Podemos dedicar ao Senhor o tempo que sobra, em meio aos esforços para prosperarmos no mundo. Eis a nossa situação na véspera da volta de Cristo. A situação de mornidão espiritual. Tomara que não seja essa a situação de muitos aqui. Mas hoje eu quero pensar seriamente sobre isso em relação à minha vida. E eu gostaria que você fizesse o mesmo. Eu disse no começo que essa não é uma condição que acontece na nossa vida de repente. São pequenas coisas que vão tomando conta, que nós vamos permitindo acontecer na nossa vida e que podem nos levar a isso.
Talvez não seja essa a sua situação, meu irmão. Mas talvez existam coisas que estão sendo permitidas já que podem levá-lo a isso. Então é momento também de cuidado, de reavaliar quais têm sido as nossas prioridades. Para que daqui a algum tempo, talvez alguns anos, se o Senhor não voltar até lá, nós não olhemos para isso e digamos, minha vida se enquadra exatamente nesse comentário, né? Então, é bom que nós olhemos desde já, coisas que talvez estejam já acontecendo e que podem nos levar a um estado como esse descrito aqui, de mornidão espiritual e que tanto desagrada ao nosso Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a sua palavra tenha um impacto em todos nós, positivo, né? Deus nos quer como filhos sempre melhores, mais próximos dele, mais atentos à sua vontade. E sem dúvida alguma, esse é o objetivo dessa carta. Avisar, abrir os nossos olhos, os meus olhos, né, e os seus em relação a isso, para que sejamos mais agradáveis ao nosso Senhor. Obrigado pela oportunidade, que o Senhor abençoe então a todos nós, tá? Amém. Muito bem. Deixa eu colocar aqui meu vídeo de volta. Ok, irmãos. Então,